Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Robson Douglas Tempesta, de 39 anos, sua esposa Ana Paula Duca Tempesta, de 32 anos, e as duas filhas do casal, Camila, de 8 anos, e Laura, de 1 ano e 8 meses, viviam em Americana, São Paulo, no ano de 2009, quando os fatos a seguir aconteceram. O Robson e a Ana Paula possuíam uma empresa de locação de veículos estilo Bigfoot, que eram utilizados em exibições de destruição de outros carros e objetos menores em eventos realizados ali na cidade e também em todo o estado de São Paulo. O escritório da empresa ficava na residência da família, então todos estavam sempre juntos ali, os pais e as filhas sempre em convivência na casa, que também era o local de trabalho. Um grande problema que girava em torno da família eram as várias dívidas que o casal tinha acumulado ao longo dos anos. O Robson tinha vários processos contra ele de pessoas que alegavam não ter recebido o pagamento de dívidas ocasionadas pela realização desses eventos. Outras pessoas alegavam que o pagamento pelo evento foi feito, mas o evento não foi realizado, então elas queriam o estorno do valor, mas nunca recebiam. Eram várias as queixas de clientes e parceiros de trabalho também do casal querendo receber seus pagamentos, e por isso muitas pessoas conheciam o casal, mas não gostavam deles. No Orkut, que era a rede social em alta na época, existia até uma comunidade onde esses credores do Robson conversavam e acompanhavam o trâmite de suas ações judiciais contra ele. E, inclusive, nessa comunidade foram descobertas posteriormente várias ameaças de diferentes pessoas contra o Robson e toda a sua família. Na tarde de 15 de janeiro de 2009, um funcionário do Robson chegou até a casa dele para participar de uma reunião que os dois tinham combinado. Porém, ao chamar no portão da residência, ele não teve nenhuma resposta. Ele chamou outras vezes, chegou a ligar diversas vezes também para o Robson, mas não tinha nenhum retorno. Ele ficou um pouco preocupado então e entrou em contato com uma outra funcionária que também trabalhava ali. Isso porque, como eu disse, o local era a residência deles, mas também era o escritório da empresa. Então tinham alguns funcionários que tinham a chave para ter livre acesso, entrar e sair ali do escritório a hora que quisessem. E essa funcionária era uma dessas pessoas que tinham a chave. Então o moço ligou para ela foi para lá e assim eles conseguiram entrar no escritório. Assim que eles entraram na casa, logo na sala, eles se depararam com a cena dos corpos do Robson e da Ana Paula caídos no chão, já sem vida. Eles tinham sido atingidos por diversos disparos de arma de fogo e também tinha várias marcas ali nas paredes da casa indicando esses disparos. A polícia foi acionada imediatamente e assim que chegaram na casa, puderam confirmar que realmente o casal já estava sem vida e as suas duas filhas pequenas estavam desaparecidas. Posteriormente, em exames feitos nos corpos, foi constatado que o Robson foi atingido por 10 tiros e a Ana Paula por 4. Além disso, nada na casa havia sido roubado. O portão e a porta da casa não haviam sido arrombados e então, desde o início, a polícia começou a trabalhar com a hipótese de que os criminosos ou o criminoso conheciam as vítimas e tinham livre acesso à residência. Com isso, iniciaram os interrogatórios com familiares, amigos, funcionários e vizinhos. Como os corpos foram encontrados já no fim da tarde, as investigações se seguiram pela noite, mas nada além disso foi encontrado. No dia seguinte pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, a polícia recebeu uma ligação de um lavrador
dizendo que tinha encontrado os corpos de duas crianças, duas meninas, sem vida. Os corpos foram encontrados em uma vala às margens de uma rodovia no município de Elias Fausto, a cerca de 50 quilômetros de distância de Americana. Ao chegar no local, os policiais confirmaram que se tratava de Camila e Laura, as filhas do casal Robson e Ana Paula, e os exames feitos posteriormente constataram que a causa das mortes havia sido asfixia causada por um fio de lacre, aqueles estilo enforca-gato, que se usa para fechar aí realmente embalagens, esse tipo de coisa. Ainda em busca por testemunhas, um vizinho da família conseguiu dar uma informação bem importante para a polícia. Na noite do dia 14 de janeiro, que foi a noite em que aconteceu o crime, ele relatou ter visto dois homens saindo da casa da família por volta das 18 ou 19 horas da noite. Ele conseguiu reconhecer esses dois homens como sendo Celso Pereira de Assis e Bruno Palumbo. Os dois homens também eram funcionários do Robson e estavam sempre lá na casa, por isso essa testemunha teve muita facilidade em identificá-los. O Celso trabalhava como mecânico, dando manutenção e reparos nos carros alugados, e o Bruno era piloto dos veículos. Rapidamente, os investigadores descobriram ainda que esses homens também tinham as chaves para entrar e sair a hora que quisessem do escritório da empresa e os chamaram para interrogatório. No início, os dois homens negaram qualquer envolvimento no crime e disseram inclusive que não tinham nem visto a família naquela noite. Eles apresentaram álibis, disseram que naquela noite saíram para beber juntos, depois o carro de um deles teria quebrado e eles gastaram ali um tempo arrumando o veículo e depois disso tinham saído para um outro ponto onde eles foram receber um dinheiro ali de um carro que um deles tinha vendido. Mesmo assim, a polícia, é claro, continuava desconfiando do envolvimento deles e foi feito então o monitoramento telefônico dos dois, além de um exame residuográfico, que é aquele para detectar metais, para dizer se a pessoa chegou a usar uma arma de fogo nos dias anteriores. Através do monitoramento telefônico, os investigadores não conseguiram uma confissão explícita, mas conseguiram provas de que os suspeitos tinham mentido em interrogatório para tentar acobertar uma outra versão dos fatos. Além disso, o exame residuográfico também detectou a presença de metais ali nas roupas e mãos do Celso, indicando que ele poderia sim ter usado uma arma de fogo nos dias anteriores. Além dessas duas provas, também foi feita uma busca na casa do Celso, onde eles encontraram fios daquele mesmo modelo do que teria sido usado na morte das duas meninas. Com todas essas provas, então, e depois de muitos interrogatórios, onde os acusados sempre negavam o envolvimento, 13 dias após o crime, finalmente o Celso confessou a sua autoria nos assassinatos durante mais um interrogatório. Em sua confissão, o Celso contou como o crime aconteceu e ainda disse que recebeu a ajuda do Bruno, que era o homem que foi visto com ele na noite do crime, e também de sua própria esposa, Fabiane. Segundo os fatos narrados pelos próprios criminosos, que posteriormente os outros dois envolvidos também acabaram confessando, na noite de 14 de janeiro, o Celso marcou uma reunião com o Robson para tentar chegar a um acordo sobre o pagamento de uma dívida de R$16 mil que o Robson tinha com ele. Como a dívida já havia sido cobrada outras vezes antes, mas eles nunca chegavam em um acordo, a conversa dos dois logo evoluiu para uma forte discussão e o Celso, completamente alterado, sacou a arma que tinha levado consigo e disparou todas aquelas vezes contra o casal, porque a Ana Paula também estava ali junto participando da reunião. Enquanto isso, o Bruno estava em outro cômodo da casa junto com as crianças, e então depois que o Celso cometeu o crime, eles pegaram as crianças, colocaram no carro e levaram para a casa do Celso com sua esposa Fabiane, que era em Campinas. Ao chegar na casa, o Celso e o Bruno deixaram as duas meninas aos cuidados da Fabiane
e saíram de volta, segundo eles, para pensar no que fariam com as meninas, porque o receio deles era que as duas, principalmente a Camille, a mais velha, reconhecesse eles e acabasse entregando, porque elas conheciam eles, né? Já há bastante tempo, como eu disse, eles estavam sempre lá, porque eram funcionários do local. Depois de 2 horas, eles voltaram então para casa e agora o Celso já estava decidido que realmente iria tirar a vida das meninas. Ele então as asfixiou daquela maneira que eu já citei antes e abandonou os corpos em Elias Fausto. Foi feita a prisão preventiva então dos criminosos, mas a defesa do Celso apresentou laudos apontando que ele tinha transtornos psicológicos e por isso ele foi encaminhado a uma clínica psiquiátrica, enquanto o Bruno e a Fabiane foram presos. Em dezembro de 2011 aconteceu o julgamento do Bruno e da Fabiane e o Bruno tentou alegar que tinha sido ameaçado por Celso e que por isso tinha se tornado cúmplice no crime. Já a Fabiane disse que não sabia de nada, que quando o Celso entregou as crianças para ela não imaginava o que estava acontecendo e que cuidou das meninas durante aquelas 2 horas. Porém, todos esses argumentos deles não foram aceitos, isso porque o Bruno entrou em contradição várias vezes em suas alegações de ameaça. E quanto a Fabiane, os investigadores descobriram através da quebra do sigilo telefônico que depois que o Celso entregou as crianças para ela e saiu novamente da casa, os dois mantiveram contato por ligação e chegaram a discutir juntos o destino das meninas. Com isso, o Bruno Palumbo acabou condenado a 16 anos de prisão e a Fabiane Pinheiro a 24 anos. A defesa do Celso permaneceu alegando insanidade mental durante os próximos quase 10 anos e durante todo esse tempo ele permaneceu internado em uma clínica psiquiátrica para tratamento. Até que em 2018 foram feitos novos laudos mentais que dessa vez constataram que o Celso não sofria de nenhum transtorno e que poderia sim responder por seus atos. Em 14 de junho daquele ano, então, aconteceu o julgamento do último e maior culpado por toda essa tragédia. Em seu julgamento, o Celso ainda continuou tentando alegar insanidade mental, disse que sofria de esquizofrenia, que ouvia vozes e tomava medicamentos para controlar todos esses transtornos. Ao ser questionado sobre o crime e também sobre a família Tempesta, ele disse que não se lembrava de nada e que não conhecia essas pessoas. Entretanto, para o alívio dos familiares das vítimas, o Celso acabou sendo condenado a 71 anos de prisão para pagar por todo o mal que ele cometeu.